de alma. Então a gente conferiu aí, relembrando o que a gente falou na última quarta-feira, que foi justamente essa questão do diálogo. E para conversar com a gente com propriedade, nós vamos conversar a partir de agora com a Mônica de Faria Martins, ela que é psicóloga, psicopedagoga e sabe o quanto que o diálogo entre famílias, a falta, na verdade, dele, tem afetado a formação dessas crianças, jovens e adolescentes. Boa tarde, Mônica. Oi, boa tarde, Rita. É um prazer estar aqui novamente com vocês. A gente já estava com saudade, né? Fazia tempo que a Mônica não aparecia por aqui. Ela falou, só estava esperando um convite seu. Você convidou, eu estou aqui. E nós estávamos, inclusive, Mônica, falando justamente nesta última quarta-feira sobre essa questão. A falta de diálogo, a falta de nós podermos estar, né, em volta da mesa com os nossos pais, com os nossos avós, compartilhando e experienciando essas vivências que são tão importantes. Esse mundo interativo que diz que a gente tem que estar sempre conectado, nos ligando a tudo, tem desligado esse tipo de diálogo e esse contato entre as famílias? Olha, eu acredito que sim. Isso que você falou é uma coisa muito verdade hoje em dia, né? Os pais às vezes estão muito ocupados e acabam não prestando atenção suficientemente nos filhos, então eles ficam o tempo inteiro no computador, Orkut, MSN, Facebook ou mesmo joguinhos, né, na televisão, acaba sendo substituído, né, a babá acaba sendo a TV. E aí, cadê a comunicação? Os pais não têm tempo e os filhos também, de uma certa maneira, acabam não querendo mais estar com esses pais, porque o tempo que eles têm é muito restrito, não tem a qualidade do tempo juntos. Né? Então, o que é importante se fazer? Lógico que a gente não pode fugir, porque toda essa parte de tecnologia é importante hoje em dia. Né? Você não pode simplesmente evitar que seu filho tenha contato com essas coisas. Até porque não dá mais, né? Não tem como que aconteça esse tipo de coisa, né? Você não pode criar seu filho numa redoma de vidro. Mas é muito importante você resgatar isso. E somente através do diálogo. Né? O problema é, como é que a gente resgata? Depois que o comportamento muitas vezes se instala, fica um pouquinho mais difícil, mas não fica impossível a gente resgatar o diálogo em família. Tem sempre que tentar, né? O que essa falta de diálogo, por exemplo, Mônica, pode influenciar na formação dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes? A falta desse contato com os pais vai ter marcas nessa personalidade que está sendo construída? Ah, com certeza, né? Fica uma sensação assim de desamparo, porque eu acabo ficando sempre sozinho no meu game, quer dizer, sozinho entre aspas, porque às vezes o adolescente diz assim, eu estou com os meus amigos online. Mas é uma coisa muito distante, fica mais difícil aquela questão de você estar próximo do outro, que é isso que acontecia nas outras épocas, né? Quando você ia para a casa do avô e o avô te contava historinha e você senta junto com a avó, com a mãe, para fazer uma receita de bolo, então tá ali junto, interagindo, participando. Hoje em dia não, as crianças chegam cada qual com o seu laptop, e aí ficam ali, dá um beijinho na vovó quando dá, porque às vezes está mais interessante conversar com os amigos, né? E isso acaba criando uma pessoa egocêntrica. Vou olhar só para mim, eu não preciso interagir mais com ninguém, né? O mundo sou só eu e ninguém mais. É uma marca extremamente importante no ser humano isso. E uma coisa que a gente falou aqui no outro bloco foi inclusive desses pais que, por exemplo, eles falam assim, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Para a criança, está comprovado que isso não funciona. Não, porque você está dando uma mensagem dupla, né? O pai e mãe são exemplos, então como que eu vou dizer para a criança não fazer uma coisa que eu faço, né? Eu dou aula também no colégio e às vezes como exemplo eu cito para os meus alunos, né? Existem pais que, lógico, vão falar assim para os filhos, olha filho, não pode mentir, não pode, é muito feio, não pode mentir, tá certo. Aí daí a pouco toca a campainha, é a vizinha, a mãe grita lá do tanque, fala para fulana que a mamãe não tá. Aí a criança fala, caramba, né? Pensa, acabou de dizer que não pode mentir, que é feio, mas ela está pedindo para que eu minta. Ela está mentindo. Como é que fica? Que mensagem que você passa para essa criança? É uma mensagem, está dando duas informações, a cabecinha da criança vai ficar confusa mesmo, não tem outra forma. E também uma outra questão como a gente já disse aqui, essa questão da falta de tempo.
Os pais, por conta, né, de procurar e de levar para dentro de casa o sustento, a subsistência. Agora, as mães muitas vezes também estão no mercado de trabalho, então ficam os dois muito tempo fora de casa. As crianças ou são criadas pelas babás, pelas avós, mas aí eles ficam culpados por não terem esse tempo, né, integral com as crianças e, por exemplo, não tem medo de castigar, de colocar limites, de dizer não. E isso também é muito importante nesta formação. É fundamental para a formação ética da criança, para ela poder aprender o que é certo e o que é errado. É a família quem ensina isso. Se você não põe limites, como é que vai ficar essa criança lá na frente? Na hora que for trabalhar, que não souber se portar nos lugares. Então, é extremamente importante. Independente da mãe se sentir culpada, o que acontece? Muitas vezes ela acaba substituindo. Eu não posso estar a tempo integral com meu filho, então se eu tiver que comprar alguma coisa, sempre compro aquilo que ele pede, independente se eu tenha condições ou não. Ou então eu deixo ele fazer o tempo inteiro, porque afinal de contas eu fico tão pouco tempo com ele, vou ficar o tempo que eu tenho brigando? Né? É muito difícil, eu entendo, enquanto mãe, que eu também sou, eu entendo a posição das mães. Mas a gente tem que pensar que o filho vai crescer. E que o filho não vai estar do lado da mãe o tempo inteiro. A gente não caminha com ele de mãos dadas eternamente. Ele precisa caminhar com as perninhas dele. Então, a gente precisa ensinar o que é correto. E o mundo e a realidade aí fora é bem diferente e tão mais cruel do que aquilo que as mães, por exemplo, gostariam que fosse, né? Porque se a mãe pudesse, deixava todos eles assim debaixo da asinha. É verdade, protegendo o tempo sempre, inteiro. Mas infelizmente não dá. E a gente tem que preparar essas crianças para enfrentar o mundo, os desafios da vida. E criança que não tem limites, ou que ao contrário de não ter limites, é sempre, ao invés dos pais castigarem um ato que a criança fez, não. Dizem que ela é burra, que ela não serve para nada. Isso, ao invés de também ajudar, causa insegurança nessa criança que vai, consequentemente, ser um adulto inseguro. Sem dúvida. Ô, Rita, uma coisa que você falou importante é assim, que muitos pais não querem dizer não para os filhos, né? A gente precisa frustrar os nossos filhos, porque se a gente não ensiná-los, né, que tem coisas que eles vão conseguir, tem coisas que não vão, quando eles se depararam com dificuldades maiores, na procura de um emprego, numa decepção amorosa na adolescência, por exemplo, como é que eles vão fazer? Como é que vão dar conta internamente disso? Então, essas frustrações, enquanto mãe, a gente fica triste, sofre junto, mas precisam acontecer para o amadurecimento da criança. E a gente está falando aqui com a doutora Mônica de Faria Martins, ela é psicóloga, psicopedagoga, está aqui nos ajudando, né, com essas questões inerentes à formação da criança por conta da falta de diálogo. A gente está falando aqui especificamente entre as famílias, mas eu acredito que a falta de diálogo tem faltado em muitos lugares. Agora, por exemplo, não dá para você estar com seu filho o tempo todo. Vale levar o seu filho, de repente, uma vez por semana na escola, conversar com os professores, saber como é que andam as atividades, para saber como é que anda esta criança? Isso é importantíssimo, né? Família e escola têm que estar de mãos dadas. E o que eu muitas vezes vejo, né, às vezes até no próprio consultório, em algumas situações, é que os pais acabam deixando a responsabilidade da educação para a escola, né? Eu já ouvi queixas de várias escolas que eu presto serviço nesse sentido, e é uma coisa muito real. Justamente porque a mãe trabalha fora o dia inteiro, às vezes a criança fica em tempo integral na escola, então não é consciente isso por parte da família. Mas quando percebe, tudo é responsabilidade da escola, não pode ser. Não pode ser assim. Mas existem algumas técnicas, vamos chamar assim, que a família pode ir tentando resgatar com os pequenos, desde pequenininho mesmo, fazendo atividades juntos. Não necessariamente quer dizer que você tenha que sair e gastar dinheiro. Você pode fazer uma noite de historinha, por exemplo. Então, senta, hoje é dia de historinha, então que historinha nós vamos ler? A criança às vezes não sabe ler ainda. Então, o pai lê junto com a mãe, conta historinha. Ou combina hoje é dia de música, vamos pegar, cada um pega uma música que gosta, o pai pega uma, a mãe pega outra e o filho outra. Vamos ouvir os 3 tipos de músicas que são diferentes e vamos comentar a respeito. Encontrar situações em que a gente possa estar junto, dentro de casa mesmo, às vezes. E é fazer essa criatividade, encontrar esses mecanismos, como você está bem colocando aqui,
para, de repente, essa falta de tempo que pode não ter a quantidade daquilo que você gostaria, mas a qualidade dele vai ser muito melhor. Desliga o celular, aí vai lá fazer um programa junto, vê um filme, fica, sei lá, de repente, abraçado durante um período, conta umas histórias como você disse, e isso com toda certeza vai fazer uma diferença gritante no decorrer do dia e na formação dessa criança. Faz, né? eu posso até dar um exemplo. A minha cunhada, ela tem duas crianças, uma menina de 2 anos e o meu afilhadinho de 4, né? E ela gosta muito de fazer bolo. E ela tem o hábito de envolver as crianças nisso. Eu acho isso muito bacana. Até porque elas gostam muito de ajudar. É uma curtição, sujar a mão com farinha, né? com Gosta, ovo, mas quer lavar a né? louça, quer enfiar a mão dentro da massa, quer sujar tudo de farinha. É, tem mãe que fica assim com aflição. Ai, não quero que suja. Ai, vai sujar a roupa. Gente, deixa sujar, depois lava. A criança precisa desse contato, né? Então, assim, nesse aspecto eu acho super bacana. Uma atitude que a minha cunhada sempre teve e é instintivo dela, né? Então, assim, pais, mães, participem com os filhos, né? Vão para a cozinha, vão fazer brincadeiras de terra, de massinha, sabe? É importante estar junto, que seja por meia hora só, mas que seja uma vez por semana, não dá tempo mais do que isso. Mas a criança precisa saber que tem o momento de estar com o seu pai e com a sua mãe. Só isso eles, mostra, né, a valorização, né, desse filho, dessa criança e do bem-estar que esses pais têm por tê-la, né? Com certeza, e isso vai estimular o diálogo, que é o foco principal, né, do nosso tema aqui. Porque você está contando uma historinha, a criança está ouvindo, dialogar, não é só eu falar. O que acontece? Muitos pais falam o tempo inteiro, escutam, né? Não consegue parar para ouvir. O diálogo também é ouvir. Né? No silêncio, a gente também está aprendendo, o outro está refletindo sobre aquilo que foi dito. Então, a gente vê muitos pais que, porque são pais, acham que o filho não tem que dar palpite, não precisa dar pitaco em nada. A ordem tem que vir de cima para baixo, eu mando e você obedece. Aí, quando chega na adolescência, isso fica cada vez mais complicado. Então, a gente precisa saber ouvir também. Eu costumo dizer, desculpa, Rita, eu costumo brincar, dizer assim, que Deus foi muito sábio, né? Então, Ele criou a gente com uma boca só e 2 ouvidos. Por que será? Para falar muito menos, ouvir muito mais. Eu, inclusive, tenho um problema com isso, gente, eu ando falando demais, e tô ouvindo de menos. Mas é um exercício. Né? Como nós falávamos aqui no bloco anterior sobre qualidade de vida, alimentação, e falávamos que as palavras-chave eram disciplina e força de vontade. Neste quesito de resgatar, então, esses valores e esse diálogo daquilo que vem se perdendo, também elas podem ser aplicadas, né, Mônica? Disciplina, força de vontade e, principalmente, entender o quanto o diálogo é importante na vida de todo mundo. É fundamental. Né? Na família é fundamental. Principalmente, né? É porque é onde você vai criar o vínculo. É a base de tudo, né? Tudo. Tudo mesmo. Ela que vai nos nortear, então, aí para esse mundo. Com é certeza. ali que nós vamos aprender os nossos valores, os nossos princípios, coisas que vêm sendo deixadas aí ao longo dos tempos. É verdade. Luiz Ricardo está falando que o nosso tempo estourou só porque eu falei para ele que ele anda bebendo muito refrigerante, Coca-Cola, tá aí agora, Miguel, né? Cortando meu tempo, mas infelizmente nosso tempo chega ao final mesmo. Mônica, você quer deixar mais alguma consideração? Eu sei que esse assunto, ele dá aqui diversas edições, você, como sempre, muito solícita, sempre que a gente precisa, está aqui para nos atender, com toda certeza ela volta. Se você quiser aproveitar, deixe sua dúvida, crítica, sugestão lá no nosso e-mail, na página do Facebook, em diversos lugares, para a gente poder se comunicar e também comunicar com a Mônica. A única coisa que eu queria dizer é uma pequena mensagem que diz assim: para os filhos da gente, a gente tem que dar asas, né? Mas a gente precisa dar raízes também. Então, porque eles vão, mas eles sabem que podem voltar para um lugar seguro. E isso a gente só vai conseguir através do diálogo, não tem outra maneira. E é exatamente isso, porque quando você precisa, o lugar para onde você sempre vai correr é para os braços e para o seio da sua família, porque é lá onde todo mundo encontra, ou pelo menos deveria encontrar, abrigo, proteção e aquela coisa, fala assim, ó, fica tranquilo que a gente está junto. É um lugar seguro, né? Mônica, obrigada mais uma vez por estar conosco. Eu que agradeço.